Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos iniciar o nosso momento de culto. Hoje à noite, né? Fazendo a oração, agradecendo a Deus pelo dia que passou. Daqui a pouco esse dia se encerra. Nós temos muitos motivos hoje para agradecer também. Não é verdade? Dia 16 tem bolo na casa de alguém aqui que vai fazer aniversário, né? Dia 16 tem alguém aqui que eu estou olhando para ela que dia 16 está fazendo aniversário. Todo dia é complicado, mas está tudo bem. Aqui ao vivo. Vamos orar, irmãos? Vamos fechar os olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelo cuidado do Senhor em tudo. Nós estamos aqui, ó Deus, com o desejo de estar prestando culto de louvor e adoração ao Senhor e que seja agradável ao Senhor. Por isso, assim proceder. Que todas as coisas aqui concorram para a glória do Senhor, para a exaltação do Teu nome, e que nós possamos, ó Deus, ao sair daqui, sairmos reconhecendo de que prestamos um culto agradável ao Senhor. Obrigado pela paz em nosso coração, obrigado pelas lutas que enfrentamos, porque sabemos que o Senhor está em todas elas conosco, e isso é bom, saber que com o Senhor nós iremos muito mais longe. Jesus. Amém. Hoje é a irmã Simone, né? E eu vou convidar aqui a irmã Eliane para a gente cantar aqui alguns hinetos, alguns hinos, tá bom? Se a irmã Simone não chegar, a gente vai dar continuidade aqui, tá? E mesmo que ela chegue lá para as coisas, a gente vai dar continuidade aqui. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos cantar o hino do cantor cristão, Conta as Bênçãos. Se da vida as vacas procelosas são 329, tu julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. A igreja vai contando aí para Deus o que Ele já fez. Uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma
Vamos nos colocar de pé, vamos continuar a louvar o Senhor, né? Eu convido a irmã Ingrid, a irmã Bianca, a gente está aqui entoando alguns louvores ao Senhor. Nós vamos cantar Águas Purificadoras, né? O Senhor Jesus diz que aquele que tem sede, venha a mim, né? E beba. Essa noite estamos aqui mais uma vez para a gente beber, né? Do Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde ele passar, por onde o rio passar. Oh Deus, passa, Deus. Oh Pai, transforma nossos corações. Passa, Deus, nossa mente. Passa, Deus, nossa consciência, nossos sentimentos, nos nossos corações. Do próprio Deus, esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.
como alto é o céu. Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que eu ame eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que eu amo eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. De pé ainda, irmãos. Vamos cantar. Meu Deus é um Deus de milagres. Estás aqui movendo entre nós. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Estás aqui operando milagres. Estás aqui transformando nossas vidas. Amém. Ele está aqui fazendo tudo isso e muito mais. Glória a Deus. Estás aqui. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Cante agora bem alto. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Curando multidões,
tu és. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Gostaria de pedir à irmã Bianca. Pode sentar, irmãos. Irmã Bianca, fazer uma oração. Logo após a irmã Simone está com a oportunidade. Pode seguir? Pode seguir. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela presença do Senhor aqui no nosso meio. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua fidelidade dura de geração em geração. Agradecemos ao Senhor, Pai, pela presença maravilhosa do Senhor em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido todos os dias. Obrigada por se fazer presente aqui no nosso meio, Pai. Pai, esteja na direção deste culto, esteja abençoando, meu Deus, cada família aqui representada que adentrou este lugar, que o Senhor possa estar abençoando o teu povo poderosamente, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando todo o andamento deste culto e que tudo, Deus, seja para a honra e a glória. Amém. Tá. Amém. Vamos louvar, irmãos, no momento que nós estivermos louvando, os irmãos têm a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti,
Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te adorar, te exaltar, render graças ao teu nome, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória, meu Deus. Obrigada, Pai, por esse rico momento que o Senhor separou para cada um de nós, meu Deus. Nós cremos que o Senhor se faz presente aqui neste lugar, meu Deus. Vemos aqui te adorar, vemos aqui te render graças, ouvir a tua voz. Ó Deus, que o Senhor venha estar também, Senhor, assim, recebendo diante do teu altar, não só os louvores aqui já entoados, as orações dos teus filhos, mas também, meu Deus, os dizimistas e ofertantes dessa casa de oração, meu Pai. Abençoa os teus servos, meu Deus, continue, meu Deus, a suprir as suas necessidades, meu Deus, tanto físicas quanto espirituais, tudo aquilo que os seus filhos têm passado, meu Deus, o Senhor conhece, que o Senhor venha estar abençoando cada lar aqui representado, meu Pai, sustentando a tua igreja, nos dando, meu Deus, a cada dia a alegria de te servir, que nossa oferta maior venha a ser, Senhor, a cada dia as nossas vidas diante do teu altar, meu Pai, porque isso o Senhor quer de cada um de nós, um coração grato ao Senhor, meu Deus, por tudo. Oh, Deus, obrigada, meu Deus, porque podemos ouvir mais uma vez a tua voz aqui neste lugar. Obrigada porque temos ouvidos, meu Deus, temos olhos, temos tudo em perfeito estado, porque assim o Senhor nos permitiu e podemos glorificar o teu nome com nossos lábios, meu Pai. Que nós não venhamos murmurar, que nós não venhamos, meu Deus, assim muitas vezes duvidar do teu poder em nossas vidas e no meio da tua igreja, meu Pai. Fala através da tua palavra neste momento, usa o teu servo, meu Deus, como o Senhor já tem usado. Vai assim, Senhor, nos dizer, meu Deus, aquilo que o Senhor tem já separado desde a eternidade para falar aos nossos corações aqui nesta noite, meu Pai. Que venhamos receber e ouvir e entender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer que seja feito, meu Pai, seja dito nesta noite. Eu apresento, Senhor, diante do teu altar a vida do nosso pastor. O Senhor continue, meu Deus, a usar o teu filho. Continue, meu Deus, dar sabedoria, meu Deus, dar estratégia, dar tudo aquilo que provém do Senhor, meu Deus, para trazer para a tua igreja. Oh, Deus, continua conosco, assim eu te peço, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Graças a Deus, meus irmãos. Mais uma vez, né? Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler inicialmente 3 textos. Gênesis, capítulo 3, de 1 a 6. Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Provérbios 4, 23. Vamos começar por Gênesis. Começamos por Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos acharam? Vamos ficar com a Bíblia aberta aí, por favor? E vamos acompanhar o texto. Vocês podem ficar com a Bíblia aberta, lendo também ali. Porque se o painel falhar, a Bíblia não vai falhar, porque está na mão de vocês. Diz assim a palavra do Senhor, falando sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim nós comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus,
sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vamos para Gênesis, 2 Coríntios, capítulo 11 e 14. 2 Coríntios, o que é que está escrito lá? Olha ali. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é maravilha? Ou seja, como se eu estivesse dizendo assim para você, não se surpreenda, não fiquem impressionados, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Provérbios 4, 23, o que é que diz? Provérbios capítulo 4, 23. Eu gostaria que todos lessem junto comigo, pode ser? Que está escrito aqui. Podemos ler em uma só voz? Então vou pedir para ficar em pé, pode ser? Para a gente falar mais alto, para que essa voz alcance a comunidade local. Vamos juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que é que nós temos que guardar? Então vamos ler de novo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Senhor, estamos diante da tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade plena de estar falando ao teu povo, como já foi dito em oração, que esta palavra chegue aos corações, para que nós possamos aplicar em nossa vida e viver em conformidade com a vontade do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Zelito, tem uma música para cantar no final, Zelito? Já preparou? Meus irmãos, hoje, Jesus sempre usou de parábolas e para falar ao seu povo. Só no livro no Evangelho de Jesus segundo Lucas, nós temos ali cerca de 17 parábolas. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção. Depois em casa, com calma, vocês olhem o Evangelho de Lucas. É o Evangelho que mais tem parábolas, é o Evangelho que Jesus mais fala em parábolas. Lucas era grego, era um médico, cuidou de Paulo por muitos anos. E o grego tem essa característica, né, da filosofia, de buscar o conhecimento, de estar sempre estudando, sempre procurando conhecer. E Lucas parecia ser alguém assim, muito atento, né? E lá você vai encontrar isso, cerca de 17 parábolas só no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Porque Jesus falou em parábolas. E a ponto dos discípulos perguntarem: mestre, por que o Senhor fala tanto em parábolas? E aí ele disse, olha, e a nós não. Ele disse, para que eles ouçam e não entendam, né? E ele disse, mas e a nós? Ele disse, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, por causa da atenção, de ouvir, né? Ouvir escutando. Eu já falei isso aqui com vocês. Porque ouvir, você ouve qualquer som, mas escutar significa você dar a devida atenção àquilo que você ouve. É por isso que quando um profissional que trabalha nessa área, principalmente a área de psicologia, ele não é um ouvinte, ele escuta, ele trabalha fazendo escuta. Ou seja, a minuciosidade daquele som emitido, daquilo que se fala. Porque muitas vezes o problema está por trás das palavras ou do silêncio. Então Jesus, ele dizia isso, para que eles ouvindo não entendam. Porque eles ouvem,
mas o que ouvia não entrava no coração, né? Eles não escutavam. É como aquele ditado que o pessoal diz: entrou por um ouvido, saiu pelo outro, ou seja, não foi guardado. Então, Jesus usava de parábolas, isso era muito comum. Mas eu quero usar aqui uma pequena história para falar sobre um tema, e o tema é: quando a morte vem em forma de presente. Quando a morte vem em forma de presente. Eu estava assistindo um dia desses um jornal, já é a segunda vez que eu vejo, né, que eu assisto isso. Uma pessoa deu doces para uma família. Vocês se lembram? Vocês assistiram isso na reportagem? Uma pessoa, uma mulher, ela presenteou crianças com doces. As crianças consumiram e dentro do doce tinha veneno. Não sei se vocês assistiram. Você não assiste jornal, não é? Não é? Teve outra que fez um bolo muito bonito, né? Um bolo recheado, e a pessoa que comeu morreu envenenada. Ou seja, o presente chegou, mas o que é que estava por trás do presente? A maldade de alguém que queria ver o fim daqueles a quem estava sendo presenteado. E hoje eu quero falar sobre esse assunto. Quando a morte vem em forma de presente. A mitologia grega, ela traz relatos, né? Traz relatos sobre uma guerra que aconteceu entre gregos e troianos. Não sei se vocês já ouviram. Inclusive, já se transformou até em filme. Troia era o nome do filme. E essa guerra começou como? Troianos e espartanos, que eram os gregos, eram amigos. Os nobres de Troia foram recebidos no palácio. E o que é que Paris, o príncipe de Troia, fez? Raptou a esposa de Menelau, a esposa do rei da Grécia, e levou para Troia. Agamenon, irmão de Menelau, rei da Grécia, para defender o irmão que foi, digamos assim, ofendido moralmente, reuniu o exército grego e foi na direção de Troia para destruir. Cercaram a cidade de Troia por vários anos. As muralhas de Troia eram praticamente intransponíveis. E eles ficaram vários anos tentando entrar em Troia para destruir e para levar de volta a esposa Helena para o seu esposo, Menelau. Como não conseguiram, tiveram a ideia. O que é que eles fizeram? Construíram um cavalo gigantesco e ali, na entrada de Troia, deixaram esse monumento, esse cavalo gigantesco. E o exército grego fingiu afastar-se das muralhas de Troia e ir embora. E aquele presente estava ali, em frente a Troia, como um presente dado pelos gregos, em reconhecimento do poder, em reconhecimento de que eles estavam sendo derrotados e eles iam embora, reconhecendo de que não iam mais lutar. Uma forma até de dizer assim: queremos paz com vocês e nada mais. Os troianos, quando viram aquele cavalo, aquele monumento gigantesco, se envaideceram e disseram: olha, isso deve ser um presente à nossa deusa. Vamos colocá-los para dentro do muro e vamos festejar porque nós vencemos os gregos. E a história diz que os troianos puxaram aquele cavalo para dentro
da cidade. E ali no meio da praça, começaram a se alegrar, beber e festejar o presente que tinha recebido dos gregos, como uma forma, como reconhecimento do seu poder, da sua glória, da sua capacidade de resistência em não ser alcançados. Ocorre que, no decorrer das bebedices e das manifestações de alegria, eles não perceberam que o cavalo que estava dentro de Troia, foi recebido como presente dos gregos, era oco. E dentro do cavalo estavam os mais valentes soldados da Grécia. Naquela noite eles abriram aquele cavalo e os soldados saíram. Mataram os vigilantes do portal e abriram as portas da cidade, por onde os gregos que tinham fingido ir embora, retornaram, entraram em Troia, mataram os troianos, incendiaram a cidade, destruiu tudo. É por isso que até hoje, quando se fala em presente de grego, as pessoas associam a isso. O cavalo de Troia. Trojan é um vírus que entra no sistema do computador, né? Até hoje se fala disso, o cavalo de Troia. Ou seja, a morte entrou em forma de presente. A morte entrou em forma de presente. Meus irmãos, embora essa história ela seja parte da tradição dessa literatura antiga, né? A mitologia na Grécia, ela ilustra um princípio espiritual presente nas Escrituras. Porque uma das maiores estratégias do inimigo das nossas almas nunca foi o uso da força, mas o engano. O diabo ele não usa a força para atacar. Ele usa a estratégia do engano, da mentira, do engodo. Foi exatamente o que os gregos fizeram com os troianos. O engano. Nós não conseguimos pela força. Vamos usar a estratégia. Qual é? Vamos enganá-los com um presente. O presente foi recebido de bom grado, só que dentro do presente estava recheado com os inimigos de Troia e destruiu a cidade. Então a gente sabe que Satanás ele faz isso. O texto em Gênesis que nós lemos é exatamente assim. É exatamente assim. Ele sabe que dificilmente alguém vai abrir a porta para aquilo que é reconhecidamente algo destrutivo. Você vai abrir a porta, sabe que alguém que está batendo vai lhe destruir? Você vai abrir? Não. Não vai. Por isso é que ele se manifesta disfarçando-se em oportunidades, em prazeres momentâneos, aparentando algo vantajoso. Satanás usa essa estratégia. Satanás ele não bate na porta dizendo quem ele é, mas ele chega embalado em um presente. Ele chega em forma de presente. É muito mais fácil. Por isso que a palavra de Deus alerta, no que nós lemos aqui há pouco, 2 Coríntios 11:14, não se admire, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Por isso está enganando a muitos. Muitas quedas ou problemas na vida espiritual de muitos acontecem não por causa dos ataques reconhecidamente perigosos. Não é. Porque você sabe que é perigoso, você não quer. Você não toca. Você acha, é veneno, eu não vou tocar. Ele não tem êxito por conta dessa situação.
mas pelo descuido de abrir a sua casa, a sua vida, para algo ou para alguém, sem o devido cuidado, sem o devido discernimento espiritual. Apenas pela satisfação e pelo prazer. Então o diabo ele não entra, né? Empurrando, batendo, ele entra na sutileza. Vai chegando, né? Já viu aquele detalhe de quando alguém vai bater a porta, ou você está ali batendo e a pessoa vai fechar a porta, e ele coloca o pé, para que a porta não seja trancada? Né? Geralmente, quem faz isso são os pais, quando o filho está muito chateado, ele chega dentro do quarto, vai entrar no quarto, fecha a porta, e o pai bota o pé na pronto, não fecha. Né? Esse é um princípio que o inimigo das nossas almas usa também. Eu já contei aqui, meu pai foi cortar um tronco de árvore na roça. Aliás, eu nunca contei isso aqui não. Ele foi cortar um tronco de árvore numa roça, nós trabalhávamos juntos nessa roça, ele tinha plantação, e eu olhei fascinado a forma como ele dividiu um tronco ao meio, um tronco gigantesco, que só quem tinha uma serra gigante, porque antigamente os serrotes não era esse serrote que a gente vê manual aqui, era de dois, né, porque um pegava na ponta, outro pegava em outra, e saía puxando, empurrando. E ele foi cavando essa madeira e colocando cunhas, aqueles pedaços de madeiras, né, pontiagudos, foi colocando. Não demorou muito e aquele tronco gigantesco se dividiu em duas partes. O diabo usa a mesma estratégia. Ele não racha as coisas de vez, ele vai aos poucos, minando, batendo, forçando, né, estrategicamente, cuidadosamente, até que divide, racha, separa. É assim que ele faz. E a gente precisa aprender 3 coisas aqui, levar para casa, tá bom? Guardar no coração. Como é que o diabo age para destruir a vida de um crente? Mesmo que esse seja um crente forte, mesmo que esse seja um crente que se sinta saudável espiritualmente, resistente ao avanço do mal, mesmo que esse crente seja aquele crente que diga assim, eu não vou ceder ao pecado, eu não vou ceder ao mal, assim como os troianos, eu sou intransponível, ninguém vai conseguir minar o meu coração, porque eu não vou dar brecha para o inimigo. Só que o inimigo usa a estratégia do presente, que parece inofensivo, que parece interessante. Então ele age assim. Primeira coisa, o inimigo disfarça o perigo para torná-lo atraente. Preste atenção. O inimigo, ele disfarça o perigo para torná-lo atraente. Vocês se lembram o que foi que nós lemos aqui, que Eva falou acerca do que ela viu? Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vamos ler juntos? Gênesis 3, versículo 6. Veja o que ela diz aqui. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, o que é que ela fez? Tomou do seu fruto, comeu, e não só comeu, ela fez o que também? Deu ao seu marido, e ele rejeitou? Ele comeu junto com ela. O inimigo disfarça o perigo para torná-lo atraente. Era atraente. É bom que vocês entendam o seguinte, que aquilo que seduz os olhos pode destruir a sua alma. Lembra do que João fala sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida? O que seduz os olhos pode destruir a alma. Eva foi tentada por alguma coisa que parecia perigoso? Nocivo? Não. Eva viu beleza onde Deus já havia alertado sobre morte. O pecado sempre parece como algo bom antes de mostrar a sua verdadeira face. É desse jeito. Por quê?
A gente pode afirmar isso pelo próprio texto que a gente leu. Observe o que ela falou e o que ela viu. O fruto era bom para comer, o fruto era agradável aos olhos, era algo desejável para dar entendimento. Ou seja, o pecado sempre vem bem representado. Às vezes as pessoas pintam o diabo com a cara tão, né? Aquela caricatura, aquela... Ninguém quer meia. Quem quer meia, vê uma garatuja daquela, ninguém fica. Mas ele se disfarça. Porque o problema do diabo não é a feiura aparente, é o caráter. É o caráter degenerado que ele tem. Esse é o grande problema. E a gente precisa ter muito cuidado. Porque quando a gente olha para nós, para a nossa realidade, para o nosso viver hoje, a gente pode perceber isso assim. Um relacionamento doentio e perverso pode aparentar amor e cuidado. Mas é um relacionamento nocivo, um relacionamento doente, um relacionamento que não condiz, que não é bom, mas pode dizer assim, não, é porque eu amo que eu faço isso. É por amor que eu faço aquilo. Tem muita gente matando por amor. Foi isso que a gente estava comentando hoje pela manhã. É desse jeito, né? Uma mentirinha pode vir em forma disfarçada de solução. Ah, menina, é só uma mentirazinha, ninguém vai ligar, não. A gente vai solucionar o problema com uma pequena mentira. Fácil. Uma proposta desonesta pode parecer uma oportunidade. Ou seja, o inimigo pode estar mudando a embalagem, mas o conteúdo continua sendo o mesmo. Não mudou o conteúdo. A embalagem muda, o conteúdo não. Ou seja, a gente pode perceber de que nem tudo o que é atraente é enviado por Deus. O diabo continua usando as mesmas práticas, o mesmo conteúdo, mesmo que esteja usando outros recursos e estratégias. O inimigo disfarça o perigo para torná-lo atraente. Vocês já pararam para perceber isso? Ninguém vai atrás de nada repulsivo aos olhos. A pessoa é seduzida pelo que atrai, pela beleza. Tem muita gente entrando em enrascada por causa de exatamente disso. É belo, é lindo, é aprazível, é aceitável, é gostoso, é bom demais. O que é que tem? Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15, ele diz: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo, porque a palavra concupiscência significa desejo. Então, a concupiscência, ou seja, o desejo, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz que há um caminho que aos homens parece direito, mas o fim deles conduz à morte. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Às vezes a gente coloca a mão e diz, é bênção. Ó, você tem certeza? Cuidado com o bolo envenenado. Cuidado com o cavalo de Troia espiritual. Parece bonito, luxuoso, maravilhoso, né? Vem ostentando a beleza, mas dentro o inimigo está lá, doido pela oportunidade de abrir as portas da sua vida e te destruir. Não se engane. Fazer igual um senador que eu assisti a TV Senado, e ele dizia assim, atentai bem,
né? Ele é aqui do Nordeste, e ele usava uma linguagem assim, bem, muito comum. Eu já dava risada com ele. Mas ele usava sempre essa expressão quando ele estava ali no parlamento. Ele dizia isso: atentai bem. Aqui eu digo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Preste atenção. Segunda coisa, o perigo entra quando a porta é aberta sem se avaliar os riscos. Preste atenção. O perigo entra pela porta quando ela é aberta sem se avaliar os riscos. Às vezes a gente está tão empolgado com as coisas que a gente não avalia os perigos do que está ali naquele negócio. Ah, mas eu sou forte. Ah, mas eu estou bem com Deus. Ah, mas eu vou falar com fulano, vou me relacionar com fulano, fulano é crente. Não. Mas ali, como eu sou crente, eu vou simplesmente falar com ele, orar por ele, e ele vai se converter. Será? Eu já vi esse filme de uma pessoa crente se envolver com um não crente e acabar sofrendo as consequências terríveis, porque ela achava que tinha a capacidade de se relacionar com aquele cidadão que se dizia ateu e trazê-lo para Jesus. E o que aconteceu? O cara arrastou da igreja. Agora que eu acho que voltou, para a glória de Deus, a gente fica feliz. Mas às vezes acontece isso. Não avalia os riscos. Josué capítulo 9, versículos de 13 a 15. Veja o que está escrito lá. Os irmãos se lembram que Moisés foi lá no Egito e Deus usou Moisés para retirar aquele povo de lá. Moisés morreu, Josué assumiu o posto de líder do grupo, daquele povo, daquela nação, e adentraram a terra prometida. O primeiro obstáculo que ele encontrou foi a cidade de Jericó. Os irmãos se lembram da queda de Jericó. Eles não usaram um porrete, digamos assim, né? Deus destruiu os muros da cidade, simplesmente levando o povo a circular aquele local. A cidade de Jericó foi destruída, a cidade de Ai foi destruída, e ali havia mais ou menos umas 6, 7 nações, que também iam entrar em guerra com Israel. E ali surgiu os gibeonitas. Os gibeonitas. Bora ler aqui, não, é do 3. Do 3, Lu. Capítulo 3, até o versículo 14. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fez com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, presta atenção, usaram de astúcia e se fingiram embaixadores, tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, vestes velhas sobre si, todo o pão que traziam para o caminho era seco, era bolorento. Vieram a Josué no arraial de Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, Josué. Fazei, pois, agora um concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto com vocês? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vocês vêm? E lhe disseram: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, de Seom, rei de Esbom, de Og, rei de Bassã, que estava em Astarote, pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizer-lhe: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Isso os gibeonitas falando.
Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas para a nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e eles aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos. E estas nossas vestes, nossos sapatos, já se têm envelhecido por causa de muito longe o caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram a sua provisão e não pediram conselho à boca de Deus. Os gibeonitas sabiam que iam morrer se enfrentasse Israel. Correram na direção do líder, pedindo que fizessem um concerto. Vamos formar aqui uma amizade, vamos formar aqui uma relação próxima. Nós viemos de longe, conhecemos a história de vocês, olhe as roupas que estamos vestidos, olhe a nossa condição, nós viemos de muito longe, vocês podem nos receber como amigos? E eles acabaram fazendo isso. O perigo entra quando a porta é aberta sem se avaliar os riscos. Os gibeonitas enganaram Israel. Levaram pão seco, levaram roupas velhas, levaram odres rasgados, pareciam viajantes indefesos. Israel acreditou porque a aparência denunciava pessoas sofridas, pessoas realmente desgastadas pelo tempo, pelas intempéries do tempo, pelas dificuldades da vida. Eles olharam assim e disseram: coitados deles, vamos ter pena desse povo, vamos trazer para o nosso meio, vamos cuidar deles, porque olha a cara dos bichinhos, são tão necessitados. O texto, em Josué 9,14, sabe o que é que diz? Eles aceitaram a amizade e acolher os gibeonitas sem buscar conselho do Senhor. Eles não oraram para pedir a Deus orientação acerca do que estavam a fazer. Ou seja, abriram as portas sem avaliar os riscos. Eles fizeram exatamente isso. E aí a gente percebe de que o erro não foi apenas acreditar nos gibeonitas. O erro foi decidir sem consultar a Deus. Quantas coisas, quantas decisões, quantas situações nós decidimos sem perguntar a Deus se Ele concorda ou não? Quantas coisas nós fazemos no nosso dia a dia sem consultar ao Senhor se aquilo é bom ou não? Porque aos nossos olhos é uma coisa, mas Deus não vê apenas o que é aparente, Deus olha o coração. E é Ele que precisa ser consultado sobre as nossas decisões. O que é que eu devo fazer, Senhor? Me diga. É bom? É ruim? Me mostra. O que é que eu devo fazer? Eles não consultaram o Senhor. Não perguntaram a Deus. Simplesmente abraçaram os gibeonitas. O texto diz que 3 dias depois eles descobriram, está lá no texto, de Josué capítulo 9, a partir acho que versículo 18 diz que 3 dias depois eles descobriram que os gibeonitas eram um dos que eram vizinhos dele. E aí Josué disse assim: como é que você mente? Por que vocês mentiram para mim? Ah, porque nós ficamos com medo. Mas pelo fato de já terem jurado diante de Deus que não matariam os gibeonitas, eles ficaram no meio do povo. E aí Josué disse: olha, porque vocês mentiram para nós, a partir de agora, vocês vão tirar a água dos poços e vocês vão rachar as lenhas. O trabalho de vocês no meio do nosso povo é esse: tirar a água do poço para o nosso povo e rachar a lenha para as fogueiras. E a Bíblia diz que até hoje eles fazem isso, para não morrer. Mas eles enganaram Israel. Eles enganaram, porque eles entraram, a porta foi aberta, sem avaliar as consequências. E as pessoas às vezes deixam portas abertas, deixam brechas, quando aceitam qualquer conselho, quando seguem qualquer pessoa sem avaliar o caráter, a conduta, quando fazem escolhas sem oração. Por isso que nós lemos aqui em Provérbios 4, 23,
Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, tudo o que nós permitimos entrar em nosso coração, tudo o que nós permitimos entrar no nosso coração, influencia no nosso viver diário. Tudo o que você deixa entrar no seu coração, seja bom, seja ruim, vai influenciar na sua vida, no seu viver diário. Uma decisão sem oração, ela pode abrir portas que só um milagre para se fechar. Pastor, não preciso nem orar para decidir isso. Cuidado, porque são brechas que se abrem, que lá na frente só um milagre, se você mudar de ideia. Não tem coisas que a gente faz assim? Ah, nem vou orar, não vou nem pedir a Deus. Cuidado com isso. Cuidado com essa porta aberta. Avalie os riscos, veja as consequências. E às vezes a gente costumais nessa prática. Fazer as coisas sem consultar ao Senhor. Terceira e última coisa, só se percebe o perigo quando as consequências aparecem. Sabia disso? Ah, eu não sabia. Por que abriu a porta sem cuidado devido? Ah, eu não esperava. E por que deixou essa brecha? Não consultou a Deus. Só descobre o perigo quando as consequências aparecem. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, o pecado, sendo concebido, gera a morte. Assim diz a palavra. Você sabe como é que se processa o pecado? Sabe como é que o pecado é processado? Primeiro ele atrai, depois ele aprisiona, e depois que atraiu e aprisionou, ele destrói. É desse jeito. Lembra de Eva? Foi atraída pela beleza. Lembra? Pela beleza do fruto. Foi aprisionada pela palavra que disse, não é assim. Porque se você comer, você vai ser igual a Deus. E ela se encantou com aquilo, ela disse, olha, aprisionou. Capturou o coração, a mente. Não tem essa coisa de capturar a mente e o coração? E depois o que é que ela fez? Destruiu. Foram expulsos do Éden, da presença de Deus. O processo do pecado é assim. Atrai, aprisiona, destrói. Fácil, né? É desse jeito. Por que a gente pode dizer isso? Porque está na Bíblia. Foi assim com Adão e com Eva. Foi assim com Sansão. Se encantou com Dalila. Foi aprisionado pelos braços e encantos de Dalila. E o que aconteceu? Morreu? Não. Foi aprisionado e sofreu até o fim da sua vida, né? Como um homem morto. A gente olha, né? Aí você olha, no Velho e no Novo Testamento tem algum? Ananias e Safira foi atraída pelos bens materiais, foi aprisionada por aquilo, e Pedro diz, olha, porque tu mentiste ao Espírito Santo, tu não vai voltar para casa andando. Morreu ele e a mulher. O pecado atrai, aprisiona e destrói. Meus irmãos, enquanto Deus revela as coisas, o diabo, ele sempre busca disfarce. Essa é a realidade. Deus traz a luz para que a gente possa ver, mas o inimigo das nossas almas, ele gosta e age sempre no oculto das trevas, disfarçando-se em todo o tempo. Deus é luz, Deus ama a luz, Deus revela, e a luz ela tem essa função de revelar, mas o inimigo das nossas almas sempre trabalha nos subterfúgios das trevas,
para que ninguém veja, nem perceba, porque fica mais fácil se ocultar. É por isso que tem aquele ditado que diz assim, que todo gato no escuro é pardo. As pessoas não dizem isso? Todo gato no escuro parece da mesma cor, mas é? Não, porque no escuro você não tem a visão, você não consegue enxergar. É por isso que quem gosta do mal procura o escuro, as trevas. Quem gosta da perversidade de fazer o mal, do prejuízo, só procura o escuro. Não vem para a luz para que as pessoas não vejam. E o diabo, ele trabalha exatamente assim, né? Preparando os presentes e se apresentando como algo bom. O inimigo, ele gosta de mostrar sempre o prazer, mas ele esconde o preço que se paga por causa disso. Sabia? Ele mostra que tu é prazeroso. Ah, meu filho, vai, se joga. Mostra tudo lindo, né? Mas ele esconde o preço que se paga sobre isso, né? Ele mostra os atrativos, mas ele esconde a tragédia. Porque quando fala em tragédia, as pessoas dão um passo atrás. Mas quando fala no que é belo, no que é lindo, eu quero, eu vou, né? João 10:10 está escrito que o diabo, aliás, que o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. O diabo veio exatamente para isso: matar, roubar e destruir. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: Troia, aquela historinha que eu contei no início, Troia não foi destruída porque as suas muralhas eram fracas. Não foi por isso. Não foi destruída porque os seus portais eram frágeis. Não. Ela foi destruída porque ela abriu as portas para que entrasse aquilo que parecia um belo presente, né? Um monumento em forma de cavalo. Espiritualmente acontece o mesmo. Muitas vezes o maior perigo não está nas perseguições que a gente sofre. Às vezes a pessoa diz assim: ser crente é ruim porque é muito perseguido. O maior perigo não está nas perseguições, mas nas concessões. O tempo que a igreja mais cresceu foi quando a igreja era perseguida, literalmente. O problema é que hoje as perseguições de ontem não existem, mas as concessões é algo que se vê diuturnamente. Que nada, isso é bobagem. É porque esse pastor é radical, esse pastor é muito chato, tudo para ele é pecado, tudo para ele não é de Deus. Esse pastor é muito chatinho. Vamos para um pastor que seja mais aberto, mais liberal, né? Seja mais acessível, que ele olhe para o mundo e veja a possibilidade de trazer para cá e encher a igreja de pessoas, de movimentos, de coisas que agradam o ego, o coração, que fazem aquele afago à alma. Esse aí é bom. Mas esse pastor que fala de pecado, esse pastor que fala de cruz, esse pastor que fala desse evangelho chato, está chato, vamos mudar esse pastor? Bora mandar ele partir, bora para mandar para outro lugar, né? Deus nos faz um convite importante, para a gente viver com discernimento espiritual permanente. Lembra quem estava falando hoje pela manhã? Discernir os espíritos de forma permanente, porque a gente não sabe, em alguns momentos, com que espírito nós estamos lidando. Lembra-se do que nós lemos? Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Não é assim? Mas a gente vê pessoas que usam esses subterfúgios, mas que o que está por trás desse presente, dessa beleza do discurso, é para tentar causar confusão, tirar da presença de Deus. Então a gente, quando tem essa possibilidade de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que vem da parte de Deus e o que não vem da parte de Deus, antes de aceitar uma oportunidade, a gente precisa entender de que é necessário que aquilo que nós estamos recebendo seja agradável a Deus. Então, quando você for receber um ensino,
ou você vai formar uma amizade, um relacionamento com uma proposta, ou precisar se relacionar com alguém ou em alguma situação, você deve perguntar primeiro: isso glorifica a Deus? Isso está de acordo com a palavra de Deus? Isto vai aumentar a minha intimidade com Deus ou vai me afastar dele? Porque é bom a gente perguntar, para que a gente, guardando o coração e vigiando nessas questões, não corra no perigo de estar trazendo para dentro de nós um presente, recheado de maldade, recheado de veneno, trazendo para dentro de nós um cavalo de Troia espiritual, para que a gente também possa discernir com clareza o perigo que muitas vezes vem disfarçado de bênção. É bênção? É bênção? O que é bênção? Glorifica a Deus? Exalta o Senhor? Sim, então é bênção. Mas é bênção? Glorifica a Deus? Olha, eu não perguntei, porque eu ainda não consultei o Senhor. Eu ainda vou orar por isso, mas já abracei, já tomei posse. Cuidado. Em nome de Jesus, meus irmãos. Em nome de Jesus. Quando a morte vem em forma de presente, o diabo ele nunca vai se manifestar, como ele é. Ele vai se disfarçar no melhor de todos os presentes. E quem é que não gosta de receber presente? Quem é que não gosta de receber presente? Todos nós gostamos de receber presente. Muito bem embrulhados, muito bem aparentados. Quem é que não gosta? E a gente precisa ter esse cuidado, porque o diabo se disfarça, ele disfarça o perigo para tornar atraente. O perigo entra quando a porta é aberta sem se avaliar os riscos, e só se percebe esse perigo quando as consequências chegam. Que Deus abençoe a todos nós e continue a nos livrar, para que nós não venhamos receber presente de grego, como se bênção fosse. É uma expressão que se usa, o presente de grego é aquela analogia que se faz quando você recebe algo, que esse algo, na verdade, por trás está o verdadeiro risco, que está minando a sua vida, a sua família, a sua casa. Tem coisas que a gente está no dia a dia, nas nossas vidas, que está atrapalhando. Tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia que não nos abençoa, que não edifica, mas a gente fica preso àquilo ali, ou seja, já foi capturado, a mente e o coração já está capturado, é um passo para a destruição. Por quê? Foi atraído porque achou que era fácil, era bonito, foi aprisionado porque amou, gostou, achou que faz bem, e vai ser destruído porque amou e gostou e foi atraído por algo que vai trazer um grande prejuízo, não só para a sua vida espiritual, mas para a sua casa e para a sua família. Eu tenho um celular e eu sempre abro, eu gosto do Hotmail, eu tenho aquelas coisas do Hotmail, eu sempre mando mensagem por isso. Mas no meu Hotmail, todos os dias e o dia todo, vem aquela informaçãozinha do Bet não sei o quê. É jogo, né? Bet não é jogo? Bet. É o jogo da Bet. Ou seja, betano é um negócio desse. Ou seja, qual é a ideia ali? Ficar fustigando até você ter a curiosidade de tocar ali e abrir aquele leque de oportunidades. Venha ganhar dinheiro, vai ficar rico. Tem gente morrendo viciado nisso. Tem crente morrendo viciado em jogo. Você sabia disso? Crente morrendo viciado em jogo, entrando em depressão. Você está pensando que é brincadeira um negócio desse? Por quê? A curiosidade de chegar, eu vou tocar aqui dentro para ver o que é que tem. Eva fez a mesma coisa. A curiosidade levou Eva até a árvore que Deus disse, não toque. Mas ela olhou e viu beleza naquilo que Deus diz, é morte, é veneno. Mas ela viu beleza e disse, olha,
é uma fruta desejável, é maravilhoso, é agradável, é bom. Comeu, deu ao esposo, né? Foi atraída, aprisionada e destruída. Meus irmãos, em nome de Jesus, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pare, pense, analise e veja o que é que Deus está falando. O que é que você tem na sua vida que está atrapalhando a sua relação com Deus? O que é que você tem na sua casa que está atrapalhando a sua relação com Deus? O que é que você tem que ama tanto, que não está lhe fazendo bem, que está lhe trazendo fraqueza espiritual? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente já se prende a algumas coisas que... Eu me lembro, para encerrar aqui, os irmãos, eu já contei isso aqui, que eu tocava cavaquinho, eu tocava no pagode, e um dia, eu já estava de um jeito que eu dizia assim, ó, o samba é a minha vida, né? Não era a música não, o pagode era a minha vida. E eu me lembro que eu fui tocar no grupo, lá na fábrica da Nestlé, no final de ano. Nós fomos tocar, no final de ano, no evento que teve lá. Cheguei em casa, nesse dia, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Empolgado. Sucesso. Gente, festa, aquela coisa toda, e disse, eita, hoje foi sucesso. Eles levavam a gente em casa, pegou a Kombi e levei para casa. Quando eu chego na porta de casa, eu morava em frente ao endereço que eu morava hoje, que a gente mora hoje, eu morava em frente. Quando eu chego em casa, a primeira pessoa que eu vejo, quem é? Minha esposa. Minha esposa, não estava com vassoura não, ela estava sentada na porta. A porta aberta e ela sentada na porta, com os olhos inchados, de não dormir e chorar. E aí, quando eu cheguei empolgado, ela olhou para mim e ela me usou uma expressão. Você precisa escolher ou nós ou o pagode. Eu não sei se Lari estava com você. Lari é pequenininha e Lilo também, os dois pequenininhos, tudo acordado. Lari e Lilo, tudo tamanho de Pedro, Lilo. Você tem que escolher ou nós ou o pagode. Mas eu já tinha colocado no meu coração que o pagode fazia parte da minha vida. Pagode é minha vida, é coisa linda, maravilhosa, né? E naquele dia eu tive que fazer uma escolha. E eu escolhi minha família. E é por isso que a gente está junto hoje, porque senão não estava mais não. E talvez eu nem estivesse aqui. Já tinha morrido, porque o pagode mata. A gente, às vezes, né? É presente, é lindo, é maravilhoso. Toma posse. Cuidado com o que você está trazendo para a sua vida, para que isso não seja um impedimento na sua relação com Deus e com as pessoas que você ama, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos? Vamos fechar os olhos? Vamos orar em nome de Jesus? Irmã Eliane, vamos cantar, né? Uma música depois da oração? É Joselito, rapaz. Joselito, é Joselito que vai cantar. Vem, Joselito, vem para cá logo. Vem, Joselito. Já preparou, Joselito? Já? Então vem cá, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado, glorificado e exaltado seja o Teu nome por toda a eternidade. Meu Deus, eu quero nessa noite Te agradecer mais uma vez pelo cuidado do Senhor, pelo zelo do Senhor com as nossas vidas, pelos livramentos que às vezes nem nós vimos, nem conhecemos, mas o Senhor tem nos livrado de tantas coisas. E eu te peço em nome de Jesus, também te peço perdão. Te peço perdão por aquilo que eu deixei de fazer, ou por aquilo que fiz, que não te agradou.
E eu quero, em nome de Jesus, te pedir por nossa igreja, por este povo, que é o teu povo, Senhor, continua cuidando, sustentando e guardando os seus corações, porque só o Senhor sabe, ó Deus, onde o perigo se aloja, onde o perigo se esconde. E eu te peço, em nome de Jesus, que nós possamos ter esse discernimento espiritual para compreender e perceber quando esses presentes que chegam às nossas mãos estão recheados de veneno, e não é bênção, mas maldição, e que nós possamos, ó Deus, refutar, jogar fora. Se segundo aquela história, aqueles homens que colocaram aquele cavalo para dentro, se ao invés de colocar para dentro, eles incendiassem aquele presente, eles não passariam pelo que passaram. Que nós possamos, ó Deus, também, ao perceber algo perigoso que nos cerca, que nós possamos jogar para longe, destruir, antes que isso possa gerar em nós algo que venha nos contaminar. Em nome de Jesus, guarda o nosso coração, Senhor, guarda nossas vidas te pertencem, nós somos do Senhor, por isso te chamamos de Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós o tempo todo, por isso oramos em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. A palavra abençoada dessa, eu estava precisando, e acredito que os irmãos também. O Espírito Santo sabe o que faz, né? Quando Davi pecou, a tristeza dele foi tão grande, que ele se sentiu distante do Senhor, e ele disse para Deus: não retire de mim o teu Espírito Santo, porque nós sabemos que sem a presença do Espírito Santo é morte, é tristeza, é escuridão, e não tem como viver alegre em paz sem a presença de Deus, do Espírito Santo em nossa vida. Essa música hoje em casa me deu vontade de cantar ela. Eu falei, se eu tiver oportunidade eu louvarei, e ela tem tudo a ver com a mensagem. Amém. Podem louvar comigo em nome de Jesus. Depois de tanto tempo andando juntos, hoje eu voltei me sentindo tão só. Noite escura, sinto frio, onde estás? Quanto mais ando, mais cresce a distância, como escadas que nunca têm fim. Sinto falta do teu ombro, onde estás? Onde estás? Me arrependo do que pensei, me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar, te pedir pra me perdoar. Eu não quero viver sem ti. Espírito Santo, tua fidelidade é para sempre. Espírito Santo, eu não vou viver, eu não sei viver sem ti. Espírito Santo, eu não posso mais viver sem teu amor. Tua fidelidade é para sempre. Tua fidelidade, Senhor, é o que eu preciso ter em minha vida. Eu não sei viver sem teu amor.
arrependo do que pensei, me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar, te pedir pra me perdoar. Eu não quero viver sem ti. Espírito Santo, tua fidelidade é para sempre. Espírito Santo, eu não sei viver sem teu amor. Espírito Santo, tua fidelidade é para sempre. Espírito Santo, eu não sei viver sem ti. Espírito Santo do Senhor Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Filho de Deus. Espírito Santo, eu não sei viver sem ti. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente sair, se despedir. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com estas igrejas, com esta igreja, com estas vidas e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. E a igreja diz: amém. Abrace pelo menos umas 5 pessoas. Nós estamos despedidos em nome de Jesus.